Bom, bom dia pessoal. Esse é o webinar de Kaspersky, Soluções Corporativas, com uma visão aí 360 graus de todo o portfólio de produtos e soluções da Kaspersky. Vamos começar. Primeiro, falar um pouquinho sobre a Kaspersky, posicionando alguns pontos que são mais importantes. A gente não vai comentar cada uma dessas linhas aqui. O primeiro ponto diz respeito à abrangência da solução. Então, a operação está em mais de 200 países do mundo. É uma das soluções que está mais espalhada por todo o mundo, né? Uma outra característica da solução está instalada em mais de 300 milhões de computadores e notebooks e endpoints em todo o mundo, né? Por que a Kaspersky tem toda essa abrangência e não aparece tanto quanto pareceria, né? Parece que 300 milhões é um número exagerado. Isso de ser devido ao grande número de parceiros OEM. Então, muitas soluções aí de terceiros, antivírus de terceiros, firewalls, a gente vai ver uma página sobre isso, contratam os serviços da Kaspersky para ser o seu antivírus. Então, por isso que o número de PCs protegidos é tão grande, ok? Um dos outros pontos que a gente vai ver, que é uma característica da empresa, é que ela está no líder, ela é líder no quadrante mágico do Gartner já há 4 anos, né? Então é uma solução aí considerada de primeira linha, né? E quando a gente fala solução de primeira linha, a pergunta que vem em seguida é, pô, será que o preço é muito caro? Comparado com qualquer solução líder, né, de quadrante mágico, Kaspersky é a mais barata. A gente cobre qualquer oferta das soluções que são líderes de mercado aí do quadrante mágico, ok? Continuando. A segurança é o DNA da Kaspersky. Então, o primeiro ponto é que o Eugene Kaspersky é o mais importante e mais respeitado e influente especialista de segurança do mundo hoje. Ele é literalmente convidado para a maior parte das conferências com Interpol, com Europol, com FBI, com NSA e diversas outras agências de segurança em todo o mundo, para ajudar a coibir o crime virtual, né? Então, passou de... Hoje, quando a gente fala de segurança, a gente passou daquele vírus que quer derrubar o seu computador e a gente entrou num momento aí de roubo de informação, roubo de dinheiro e até mesmo cyberterrorismo, cybercrime e cyberguerra. Se você procurar por esses termos, você vai ver que até não é muito noticiado, mas existem muitas guerras entre países hoje acontecendo, ataques a instituições corporativas virtuais, um país atacando o outro. Para quem tem boa memória, pode ver o caso da Rússia, quando teve a guerra com a Chechênia, que a Rússia atacou todos os dispositivos governamentais da Chechênia e derrubou todo o país, né, virtualmente. Todos os serviços ficaram offline, né? Como isso nunca aconteceu aqui no Brasil por conta de guerra, então é difícil você enxergar isso, mas isso é uma realidade aí fora, ok? A liderança tecnológica, né? De novo, eu não vou citar todos os pontos, só vou escolher alguns aqui, né? Então é a maior empresa de segurança de TI de capital fechado do mundo, né? Todas as outras que são maiores que a Kaspersky é porque já fizeram IPOs, principalmente nos Estados Unidos, tá? Um outro ponto importante é a liderança reconhecida, né? A gente vai ver um gráfico, né, onde mostra um comparativo geral com todos os testes independentes numa única tela e mostrando aí o desempenho de Kaspersky em relação aos outros. A gente vai ver esse gráfico aí mostrando que é a melhor pontuação entre qualquer teste independente. Aqueles AV-test, enfim, todos aqueles outros testes, a gente vai ter um slide falando especificamente sobre isso, tá? Bom, o ponto aí é o do Gartner, né? Já está aí em 2016 pela 4ª vez seguida. Ela está posicionada aqui no quadrante mágico do Gartner como uma solução líder,
ok? Então, enfim, e quando você compara o preço com qualquer outra dessas soluções, como eu já disse, é sempre o melhor preço, pode pedir aí, na hora de cotar aí com a gente, pode cobrar isso, ok? Bom, deixa eu apagar aqui. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um cenário com muitas ameaças. Se a gente somar todas as ameaças novas por dia, a gente chega a um número incrível de 325 mil novas ameaças por dia. Por que isso ocorre? Porque hoje tem muito material na internet, como até laboratórios de vírus, qualquer pessoa, qualquer criança pode ir lá acessar um site, baixar um laboratório, criar seu próprio vírus em casa e já soltar o vírus. Então, o número de ameaças por dia é absurdo, e é muito por conta disso, né? Mas quais são os principais problemas, né? Os ataques direcionados e campanhas de malware, né? Então aí já são grupos organizados que fazem vírus com ataques direcionados, né? E a gente teve um caso recente aí de um ataque que um grupo de hackers descobriu aí que essas câmeras IPs não tem nenhum tipo de proteção, então eles atacaram essas câmeras IPs, colocaram código nas câmeras IPs e as câmeras IPs atacaram os servidores de DNS da internet, os root DNS, né? Então foi mais de centenas de milhares, até milhões de câmeras atacando os servidores de root. Então talvez vocês tenham ouvido aí no noticiário que vários sites dos Estados Unidos ficaram fora do ar por conta disso, tá? Então hoje em dia a gente cada vez vai ouvir os ataques, então você tem que se proteger como a segurança física. Você tem que comprar portão, porta, cadeado, cachorro, alarme. Da mesma maneira, segurança virtual, você tem que ter proteção multicamada. E a gente vai ver que Kaspersky pode ajudar muito nisso. Uma outra característica que acontece é como é que os vírus conseguem entrar na sua empresa. A minha empresa está toda protegida com firewall. Como é que o vírus consegue entrar mesmo com firewall, né? Tem várias maneiras de entrar e uma delas é explorar as vulnerabilidades do sistema operacional. Toda vez que você faz um software, você tem vulnerabilidade e alguém pode aproveitar lá uma brecha numa porta aberta e entrar. E isso aí, toda vez você recebe lá pacotes de atualização dos softwares e o Kaspersky vai poder ajudar a atualizar e atualizar todas as vulnerabilidades. A gente vai ver um demo rápido aqui onde a gente vai ver as vulnerabilidades, como corrigir, tá? Um outro ponto é o crescimento exponencial de malwares para celular. Os hackers já descobriram que a maior parte das pessoas não se preocupa em proteger o seu celular. Apesar de ter aplicação bancária no celular, apesar de ter todos os contatos, familiares e amigos lá, o pessoal não tem uma preocupação, não, eu acho que tem uma falsa ideia de que o vírus não chega no celular. Ao contrário, os hackers perceberam isso e estão fazendo um forte ataque aí às bases celulares. Então, o celular pessoal ou até corporativo é importante estar protegido, né? Um outro ponto, né, é que a Apple diz que ela é imune a vírus, mas não. Existe vírus e aí sim existe antivírus para Mac. Infelizmente hoje eu não tenho nenhum para mostrar aqui, mas espero na próxima vez ter. Eu vou tentar mostrar um laboratório mostrando uma máquina infectada e um Kaspersky tirando um vírus para Mac, ok? Continuando. Um ponto. Qual a estratégia, então? Vamos pensar de estratégia para garantir a segurança do seu negócio. Né? Você tem que ter aí 4 pilares. Primeiro, não basta um antivírus simples. Você tem que ter inteligência de segurança da informação. Você tem que ter um antivírus com um nível de inteligência sofisticado, né? Tecnologia inovadora. Cada vez mais os malwares são inovadores, então se você pegar um antivírus comum, ele não vai conseguir proteger dos últimos vírus, dos vírus mais sofisticados, tá? Um outro ponto que muitos antivírus já estão fazendo, mas Kaspersky foi uma das empresas que criou isso, é a proteção de múltiplas camadas. A gente vai mostrar algumas camadas aí, você vai ver que são muito mais camadas do que aquelas tradicionais que você vê aí, para proteger contra vírus desconhecidos e vírus avançados. Aí, okay? E aí, o que adianta você ter todas essas tecnologias se você tem uma gerência complexa? Então, Kaspersky conseguiu colocar numa única plataforma, com um único cliente,
um único agente rodando na máquina, para você ter todos esses benefícios, uma solução simples de usar. Tá? A gente vai ver na prática isso, ok? Vamos falar então sobre as multicamadas de proteção da Kaspersky, né? Para a gente falar sobre essa proteção, vamos dividir as ameaças em 3 tipos. As ameaças conhecidas, ou seja, que eu posso ter uma assinatura. As ameaças desconhecidas, que eu não tenho assinatura ainda com elas, ou porque elas mudam, ou porque elas são muito novas. E as ameaças avançadas, também conhecidas como APTs, que é Advanced Persistent Threats, ameaças persistentes avançadas, ok? Esse aqui é o principal problema que hoje está acontecendo, porque muitos vírus tradicionais não estão conseguindo identificar nem por assinatura, nem por comportamento, os vírus, né? Assinatura identifica ameaças conhecidas, comportamento identificam ameaças desconhecidas, só que as ameaças avançadas elas são muito sutis, então elas não conseguem ser descobertas por esses mecanismos aqui. Então a gente vai ver como é que Kaspersky consegue atuar também nas ameaças avançadas. Okay? Quando a gente baixa um arquivo na máquina, inicializa o arquivo e executa o arquivo, são momentos diferentes. E nesses momentos a gente vai conseguir identificar cada uma dessas ameaças aqui. Ok? Então, um vírus ataca quando você faz o download, inicializa o arquivo e o arquivo é executado. Então tem essas 3 fases aqui. A maior parte das ameaças conhecidas podem ser detectadas no download do arquivo. Por quê? Porque vem a assinatura, está lá no download, eu consigo brecar, né, a assinatura. Né? Daí, quais as ferramentas que eu tenho? Eu tenho os IPS de host, que são chamados HIPS, né, que tem a solução, e o firewall, que vai conseguir, o firewall da própria Kaspersky, que vai conseguir bloquear essas ameaças conhecidas durante o download. Né? Eu posso filtrar o URL, né? Então isso está dentro do Kaspersky, então eu entrei lá num site que está infectado, o Kaspersky já não deixa entrar nesse site. Tá? Então eu já consigo bloquear, evitar até o download do arquivo. Okay? Um outro ponto é o anti-spam. Então eu tenho uma solução de anti-spam, tanto no nível do cliente quanto um gateway. Tá? A gente vai falar sobre essas duas ferramentas. E as duas conseguem bloquear com que o arquivo infectado nem entre na sua rede. Tá? E o anti-phishing, que é atuado, né, no e-mail, tráfego de e-mail, quando tem um tráfego de e-mail que sugere que você faça algumas coisas, isso também é bloqueado. Ok? Bom, na inicialização do arquivo, então, ou seja, se as ameaças conhecidas não forem identificadas aqui, mas ainda for uma ameaça, né, ela vai ser identificada por algum desses outros filtros. O primeiro ponto é o blacklisting, ou seja, com 300 milhões de equipamentos conectados no mundo, a Kaspersky tem uma noção muito clara de quais são as fontes de arquivos infectados que não foram detectadas por esses mecanismos aqui. Então ela já coloca lá, bloqueia IP, bloqueia domínios por blacklistings. Né? Todas essas funções aqui já conseguem, né, bloquear os arquivos antes que ele chegue a fazer o download. Né? Mas você não conseguiu bloquear. Então, eu entrei no campo das ameaças desconhecidas. Então, qual é a primeira tecnologia para ameaças desconhecidas? Eulístico. Então, eu baixei um arquivo. O arquivo foi inicializado. Na hora que ele está sendo inicializado, ele começa a ter um comportamento estranho. Então, imagina que eu começo a usar muita CPU, começo a tentar conectar muita conexão com um servidor de AD, eu começo a procurar máquinas ao redor. Então, esses são comportamentos de ameaças que não foram identificadas por assinatura, portanto são desconhecidas, que pode denunciar um caso. Aí o que a Kaspersky faz? Ela pega esse arquivo, coloca em quarentena e manda uma cópia lá para a Kaspersky análise. Tudo isso é automático, você não precisa fazer nada, tudo automatizado. Uma vez que ele identifica que não é um antivírus, é um falso positivo, ela coloca de volta na máquina e o arquivo aparece lá. Tudo automático, você consegue automatizar tudo isso, sem nenhum trabalho para você. Tá? Uma outra proteção para ameaças desconhecidas é o whitelisting. O que é o whitelisting? Então vamos imaginar o seguinte, você tem lá o arquivo Word, né, do Word, do Office da sua máquina, que quando você starta ele é um executável. Por que a Kaspersky consegue ter uma performance melhor que os outros antivírus?
Porque a Kaspersky tem um whitelist com todas as versões de Word, de todas as versões, com todos os patches, em todos os idiomas. Então ela já tem todos os WinWord.exe cadastrados lá. São milhares. Tá? Se você considerar versões, línguas e patches, são milhares. Tá? Então cada uma desses arquivos está lá e tem um hash. Ou seja, eu fiz um cálculo com todos os bytes do arquivo. Então eu faço um hash no seu WinWord e comparo com aqueles milhares de WinWord lá e eu consigo bater um deles. Bati um deles, eu sei que seu arquivo está íntegro, não foi modificado. Então isso é uma maneira de eu rapidamente identificar que aquele arquivo não foi infectado, sem ter que fazer uma análise profunda nele. Então isso ajuda muito, porque a maior parte das aplicações que você usa são aplicações conhecidas. Então o Kaspersky não precisa atuar profundamente nisso. Né? Agora, se você tem uma aplicação que desenvolveu em casa, você vai perceber que o Kaspersky vai ter uma performance ruim nessa aplicação. É lógico, essa aplicação não está cadastrada no whitelist. Se ela não está cadastrada no whitelist, eu vou ter que fazer o Kaspersky vai ter que fazer uma análise profunda e vai ter um impacto de performance somente naquela aplicação. Só que logo depois que você fez a primeira vez, ele automaticamente coloca um whitelist, você não vai ter mais problema de performance com aquela aplicação também. Então a dica, quem tem aplicação desenvolvida dentro de casa, executa uma vez para ir no whitelist, ou submete a Kaspersky para a Kaspersky sempre fazer o whitelist de todas as versões dessa aplicação. Ou peça para o seu desenvolvedor entrar em contato com a Kaspersky para cadastrar aquela aplicação junto à Kaspersky. Ok? Tá? Isso aí vai diminuir o problema de performance de aplicações não tão conhecidas. Tá? Continuando, Application Control. Eu posso fazer um controle de aplicações dentro do seu computador. Então, que aplicações que eu posso executar, que aplicações que eu não posso executar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Departamento financeiro, é comum no Brasil o pessoal dar controle de administrador para a máquina do financeiro. Por quê? Porque a máquina do financeiro toda hora está baixando softwares atualizados, porque os impostos mudam muito, então toda hora tem atualizações de aplicações de impostos, etc. Então, todo dia você tem que atualizar lá ferramentas de impostos, e leis, e ICMS, etc. Então, por conta disso, toda hora, então o pessoal já deixa controle de administrador nessas máquinas. E aí, se esse cara clicar em um link e rodar uma aplicação que ele acha que é uma, mas não pode ter controle, pode ter problema. Então, o que a gente pode fazer? Nessas máquinas do financeiro, a gente pode colocar o Application Control. O que é o Application Control? Eu vou dizer exatamente quais as aplicações que eu vou querer executar, né, colocando a lista de aplicações corporativas que vão poder ser executadas. Então, caso ele consiga instalar uma nova aplicação, ele não vai conseguir executar. Ou seja, o administrador do Windows deixa instalar, mas o Application Control do Kaspersky não deixa executar. Okay? Não deixa inicializar. Okay? Continuando. Agora a gente vai entrar no campo das ameaças avançadas. As ameaças avançadas são menos de 1%. Então, eu vou ter assinaturas, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque precisaria ter muito mais detalhes, mas eu só vou citar as estratégias. Eu tenho assinaturas de streaming de comportamento, eu tenho a prevenção automática de vulnerabilidades, e eu tenho o System Watcher, que vai olhar um monte de coisas da sua máquina. Então, todas essas são ações avançadas que eu estou fazendo na minha máquina, para já durante a execução do arquivo, porque eu não consegui bloquear em nenhum desses níveis, e isso aqui vai ser muito efetivo para as ameaças avançadas. Ok? Então, só para comentar, terminar aqui esse slide. Então, lógico que essas tecnologias aqui são reativas, como vocês viram, e essas aqui são tecnologias proativas. Se a gente dividir quantos por cento dos vírus são classificados em cada uma dessas seções, você vai ver que 99% são ameaças conhecidas e desconhecidas, mas que são bloqueadas por comportamento. Tá? Só 1% das ameaças são desconhecidas. Mas se você pegar aquele número da página anterior, que é 325 mil, e calcular 1%, ainda assim são 3 mil novas ameaças avançadas por dia que podem estar afetando a sua máquina. Então isso aqui passa a ser um diferencial. E como as diferenças fazem um produto ser melhor que o outro, muitos antivírus não têm essas proteções contra APS. Então,
Se você tem uma solução de antivírus, pergunte lá para o fornecedor. Eu já tenho a solução de APTS para Advanced Persistent Threat, os APTs, né? Eu já tenho essa proteção ou não? Você vai ver que a maior parte das soluções, essa proteção contra APT, ela é opcional. E você vai ter que ainda desembolsar mais dinheiro para ter essa proteção. No caso de Kaspersky, não, essa proteção já está embutida. Tá ok? E só para concluir esse slide, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Só para concluir esse slide, eu consigo ter outras ferramentas como as análises de vulnerabilidade, os patches, aqui no começo, para bloquear aí um monte de ameaças conhecidas, e todos os outros bases de dados de whitelisting, automatic exploit prevention, tudo isso vai ser conectado por uma rede, vai ser executado em uma rede da Kaspersky. Ela é muito sofisticada, ela provém assinatura, ela provém uma lista de todas as aplicações, aqueles milhares de WinWord que eu falei estão nessa rede, e essas ferramentas avançadas. Então, quando eu tenho lá um arquivo que tem um determinado comportamento, esse arquivo é enviado para a nuvem, e ele é executado nessa nuvem aqui, muito mais rapidamente, tá? E eu consigo detectar aí as ameaças APTs também na nuvem, tá? Ok? Então essa é a visão aí. Bom, então o que é a nuvem, né? É uma nuvem que conecta hoje 60 milhões de clientes, tem a tal da inteligência global, que a gente falou lá na estratégia, e é uma alimentação contínua de dados, né? E aí de volta. Então, à medida que as ameaças acontecem, a nuvem é alimentada e ela fica mais sofisticada, e todos os 300 milhões de PCs recebem atualizações de todos aqueles tipos continuamente, tudo de forma automática, você não precisa fazer nada, é tudo automático. Ok? Aqui um exemplo, né, dos centros de produção que estão espalhados no mundo. Então, tem um nos Estados Unidos, um na Europa, 2 em Moscou, um na China, um aqui no leste da Rússia e um aqui na China. Tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 centros onde processam, né, todas as informações, porque isso é regionalizado. Então Estados Unidos e Brasil acabam usando, são espelhos, né? Então toda a informação que está num centro é replicada para o outro, e se um desses centros é atacado, todo o tráfego é desviado para outro centro. Tá? É bem sofisticado, tá? É muito bem protegido. Okay? Vamos falar um pouco sobre APTs. Então, o que é o tal do APT? O APT é o Advanced Persistent Threats. O que é isso? Estudem esse vírus aqui. Esse vírus aqui foi o primeiro vírus considerado um APT. Ele é uma arma, né, uma cyberarma que foi usada. Não se sabe quem são os países que fizeram, mas foram usadas para destruir as ultracentrífugas do Irã, na época que o Irã estava enriquecendo urânio. Né? Então, Israel ou Estados Unidos, ou outros países, mas provavelmente Israel e Estados Unidos, desenvolveu esse vírus para destruir as ultracentrífugas de urânio que estavam enriquecendo urânio no Irã. Né? Então, eles detectaram isso só em junho de 2010, mas sabe-se que teve ativo desde 2007. Quem descobriu esse vírus foi a Kaspersky, e a partir daí a Kaspersky, né, já em 2010, então já há quase 7 anos, que ela já cunha e usa esse termo APT. E somente agora os outros fabricantes estão copiando essa tecnologia. Né, e a Kaspersky já está na próxima geração, né, pensando nos próximos ataques. Eu recomendo que vocês estudem a história do Stuxnet, que foi o primeiro vírus que foi considerado uma cyberarma. Né, explorava 4 vulnerabilidades até então desconhecidas, que permaneceram desconhecidas até 2010. Em 2010, as vulnerabilidades do Windows foram descobertas e aí foi fechado a entrada. Né, enfim, até aqui, ó, ele explorava 4 vulnerabilidades 0-day. Okay? Então, se vocês quiserem, leiam isso aqui, é bem importante para vocês entenderem como a indústria de segurança mudou a partir desse vírus aqui. Okay? Vamos apagar aqui. Aqui é um detalhe de como o System Watcher e como o Automatic Exploit Prevention atuam para combater
os APTs. Tá? Eles monitoram as atividades, eles colocam em quarentena as aplicações suspensas, fica lá, pode ficar lá 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano. Né? Eles ficam monitorando para ver se aquele arquivo vai ter algum tipo de comportamento estranho. Né? Em 99,9% dos casos não, mas a única maneira de eu pegar APTs novos é pegando cada arquivo que tem um vírus comportamento suspeito e mandando uma cópia lá e analisando isso. Então, essa aqui o System Watcher é uma estrutura muito sofisticada para capturar novos APTs. Tá? E o Automatic Exploit Prevention, ele fica olhando as aplicações mais conhecidas para perceber se alguma dessas aplicações está tendo algum tipo de vulnerabilidade. Né? Então, são as duas maneiras que eu tenho para proteger os APTs. Tá? Outros fabricantes não têm essas tecnologias. Tá? Por conta dessas tecnologias, a gente chegou num gráfico aqui, que é um gráfico bem interessante. Né? Vou mostrar aqui. Esse eixo aqui é o número de testes independentes que cada um desses fabricantes participou em 2015. Tá? A gente está em 2016, mas em 2016 eu não fechei esse gráfico ainda. Em 2017 eu vou mostrar o gráfico de 2016. Eu tenho de todos os anos aqui, todos os anos o comportamento é o mesmo. Tá? Então, primeiro, a Kaspersky é a única empresa que ela diz assim, eu não interessa o teste, eu vou participar de qualquer um, eu não coloco nenhuma condição, eu participo de qualquer teste de antivírus que for colocado. Muitos dos outros fabricantes, eles ficam receosos de participar de todos os testes, então eles preferem não participar de alguns. Por isso que a Kaspersky está mais à direita aqui, porque ela participa de mais testes que qualquer outra empresa. Tá? Uma outra característica desse gráfico é esse eixo aqui. Né? Quer dizer, quanto mais para cima, mais vezes ela teve entre os 3 principais. Então, a Kaspersky teve entre os top 3 82% das vezes. Então, por isso que ela está aqui mais alto possível. Esses antivírus aqui também tiveram top 3 bem elevado, tá? Mas já na casa dos 60%, 20% abaixo da Kaspersky. Agora, esses antivírus aqui, ó, entre os top 3 tiveram 20%. E olha aqui a Microsoft. Foi o pior antivírus. 10% dos testes teve entre os top 3. Tá? Então, se alguém perguntar para mim qual é o pior antivírus do mercado, dentre esses 22, o pior de todos é a Microsoft. É o único que é grátis. Tá? É assim, um dos únicos que são gratuitos. Tá? Que já vem, é o mais fácil de implementar, é o mais gratuito. Mas a facilidade significa que você pode estar aberto a um monte de infecções. Tá? Então, muito cuidado com essa escolha da Microsoft. Um outro objetivo, o outro desse gráfico é o tamanho da bola. Quanto maior a bola, maior o número de primeiros lugares. E olha só que incrível, em 94 participações, a Kaspersky teve em primeiro lugar em 60. Veja, vários testes, é o AV Comparatives, é o EV-Test, é o DENIS, é o NSS Labs, é o PC Security, é o Virus Bulletin, ou seja, de todos esses testes, todos os meses, quando eu somo tudo, dá 94 testes, e aonde em 60 deles a Kaspersky foi primeiro na frente dos outros 22 concorrentes. Então, este gráfico mostra claramente que a Kaspersky é a melhor solução. E por que é a melhor solução? Porque ela está à frente com a proteção PAPT que os outros estão começando agora. Ok? Então, esse é talvez o principal slide para provar para você que a solução Kaspersky é a melhor solução que vai te proteger mais. Vamos falar agora das soluções em si. Né? Nesse gráfico eu vou mostrar aí o portfólio de produtos e aí vocês vão ver soluções com foco de proteção de endpoint, com foco de gerenciamento, né? Pode ser de endpoint, né? E a parte de infraestrutura. Então vamos entrar em cada um dos modelos. A primeira seleção de produtos, o primeiro produto é o chamado Select. Então, o que o Select compreende? Ele compreende o anti-malware, multicamadas, mais o firewall que vai ficar em cada um dos seus desktops. Fora isso, eu vou ter o Application Control, né, que vai controlar as máquinas. Lembra quando eu falei da máquina do financeiro, que você tem que deixar administrador, mas
não quer que rode, só quer que rode aquelas 10 aplicações. Beleza, então você coloca lá Application Control para as máquinas do financeiro. Device Control, o que é isso? É controle de dispositivos. Então, por exemplo, se eu colocar um pendrive na minha máquina, eu posso dizer esse pendrive é somente leitura, ou essa câmera, como ela tem um número serial, que é o número serial que faz parte da lista de produtos que é da minha empresa, então essa câmera é corporativa, eu vou deixar que saia informação por essa câmera. Mas qualquer outra câmera do meu fabricante, como eu não tenho o mesmo número serial, eu não vou deixar sair. Então eu consigo fazer controle de device nesse nível de granularidade, número serial do equipamento. Tá? Por controle do AD, controle de dispositivo, grupos, etc. Tá? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí nas questões, né? E aí eu vou respondendo a pergunta. Se a pergunta for complexa, eu respondo no final. Se a pergunta for fácil de responder, eu já respondo no contexto. Tá? Então podem colocar suas perguntas aí no campo questões aí, ok? Um outro ponto é o Web Control. Como eu disse para vocês, seria muito bom que eu acesso lá um site e em vez do arquivo chegar na minha máquina e salvar na minha máquina, eu escanear, eu já nem deixo entrar no site. Tá? Então eu tenho um Web Control. Muitos usuários muitos clientes nossos falando para mim, olha, eu estou usando o Web Control também de uma outra maneira. O meu notebook, quando vai para a casa do meu funcionário, lá, por exemplo, fica do filho, o filho entra em um monte de site e no dia seguinte o notebook pode vir com um monte de cacareco, né? Com um monte de apts, com um monte de coisas estranhas no computador. Então, para evitar isso, eu não quero que eu já coloque o Web Control quando o computador estiver fora. Então, veja, quando o computador está dentro da empresa, eu uso o Web Control da empresa normal. Quando ele sai, eu tenho uma política. Quando o computador sai, ele ativa uma outra política, ele fica mais robusta e ativa o Web Control. Então, eu não deixo entrar em sites de pornográficos, sites de hacker e outros sites aí mais ameaçadores, né? Que eu tenho todo um controle de web que eu posso usar para esses computadores fora. E tem empresas que falaram assim, não, eu estou usando esse Web Control como Web Control. Eu dispensei lá o Web Control que eu tinha e estou usando esse Web Control todo o tempo. Né? Seja fora, seja dentro, seja viajando, está usando o Web Control lá no desktop. Tá? Uma outra característica dessa solução Select é que ela tem a segurança no nível do file server. Tá? Um dos problemas mais comuns que a gente tem atentado aí é o ransomware, que é um vírus que carrega um código, quando você clica lá, ele criptografa a sua máquina. Né? Pior do que criptografar a sua máquina é criptografar os conteúdos do servidor. Então imagine a seguinte situação. Você tem lá uma secretária que está lá com um computador relativamente desprotegido, porque tem um antivírus da Microsoft, ou um AVG, e ela recebe um link, porque não tem as proteções de web, porque não tem as proteções de Application Control, e ela clica naquele link. E naquele link tem um apt, então tem um antivírus, não consegue pegar porque ele não tem proteção contra apt. E vai lá e nesse apt instala na máquina e ela vai lá e ela criptografa, né, todos os drives mapeados. Portanto, através da máquina de secretária, ela vai lá e criptografa todos os arquivos que estão no servidor, né, para todo mundo. Então, pronto, criptografei a empresa inteira. Então, hoje isso é muito comum acontecer, até o ataque ao servidor. A Kaspersky, né, apesar de todas as proteções que eu já falei que já evitariam isso, mesmo que fure tudo, né, eu tenho uma proteção no servidor que é o software anti-criptografia no servidor. Então, qualquer ação externa que tente criptografar um arquivo no servidor, ele vai ser bloqueado. Né? Então, olha, tentou criptografar o servidor a partir de uma ação externa, ele não deixa. Então, essa é uma proteção que tem no file server que já está na versão mais simples do Kaspersky, que é Select. Dentro do Select, que é mais simples, você já tem a proteção para o mobile. Então, você já tem um antivírus para rodar nos seus telefones, tá? Corporativos ou pessoais, enfim, você decide. Qual é o ponto? Se hoje tem um cliente nosso que tem 800 desktops, então ele teve que comprar 800 licenças de Select para esses 800 desktops e servidores, e aí ele falou assim, agora eu quero ampliar para os telefones. Muito bem, quantos telefones você tem? Eu tenho 200 telefones. Muito bem, então você vai ter que fazer o upgrade de 800 licenças para 1000 licenças para poder instalar nesses 200 telefones. Mas ele não precisou sair do modo Select, ele continuou na mesma versão Select e ele já conseguiu proteger os telefones. Mais do que simplesmente proteger os servidores,
dos telefones, ele tem agora um software de Mobile Device Management, ou seja, ele consegue gerenciar tudo que acontece com aquele telefone. Se é um telefone corporativo, ele tem controle total das aplicações que são instaladas, se o cara trocou o chip, ele bloqueia, se o cara roubou o telefone celular, ele consegue localizar ou até apagar os dados remotamente. Tá? E eu consigo controlar as aplicações que estão dentro desse telefone. Então, tudo isso tá no nível Select, que é a versão mais simples. Tudo isso controlado por uma interface que a gente vai ver, que é a interface que é chamada KSC, que é o Kaspersky Security Center. Tem uma versão mais sofisticada, que é o Advanced. O Advanced tem tudo que o Select tem, mas criptografia dos... aí quando eu falo aqui criptografia, é criptografia de discos completos, que é ideal para notebook, ou criptografia de pastas e arquivos, que é ideal para você proteger uma área dentro da sua empresa. Então lá, se você quer que o departamento financeiro fique protegido, então você vai lá perto do pessoal do financeiro da diretoria, coloca as chaves de criptografia de arquivos e pastas e criptografa lá uma pasta específica no servidor, então só o pessoal do financeiro da diretoria vai conseguir acessar o conteúdo. Tá? O pessoal de TI vai conseguir acessar esses arquivos normalmente, mas quando ele abrir, ele vai ver um conteúdo todo criptografado. Então é um Word igualzinho, mas parece que o Word está tudo bagunçado lá, porque eu criptografei só o conteúdo do Word, tá? Só o que foi escrito lá no Word ou no Excel. Tá? Então eu consigo fazer backup normal, eu consigo copiar, mudar direito. Eu de TI consigo fazer tudo naquele arquivo, só não consigo ler o arquivo. Tá? Agora, para ler o arquivo, só o pessoal do financeiro e o pessoal da diretoria que conseguiria fazer com criptografia. E além da criptografia que está no nível Advanced, eu tenho análise de vulnerabilidade. Então, isso aqui é sensacional, pessoal. Para 300 fabricantes de software, e aí tem Adobe, Oracle, Microsoft, Computer Associates, softwares de backup, 300 fabricantes de software, eu tenho todos os aplicativos, a Kaspersky fica monitorando vulnerabilidade. Eu vou mostrar isso na tela. E ela consegue atualizar automaticamente, ou seja, aplicar patch em cada um desses softwares. Veja, ele não vai fazer atualização automática. Então, se alguém lá tem o Adobe Reader 9, o que ele vai fazer? Se aquele Adobe Reader 9 está desatualizado, ele vai aplicar o patch naquele Adobe Reader 9. Não vai atualizar para a última versão 11. Tá? Agora, se você quiser, você pode atualizar para o Adobe 11, por quê? Cria lá um MSI do Adobe, coloca lá na máquina, eu vou mostrar isso com vocês, aperta o botão e fala, distribui em todas as máquinas. Ele distribui. Você falaria assim para mim, poxa, mas isso o GPO já faz. Só que o GPO faz de uma maneira pior. Por quê? O GPO empurra para a máquina e ele não pega o feedback da máquina. Então, se instalou, instalou. Se ele não instalou, ele não fica sabendo. Com o Kaspersky, a estratégia é parecida. Só que em vez de eu empurrar para a máquina, eu vou fazer o agente que está na máquina puxar a atualização. Ela tenta se instalar de maneira silenciosa, como um GPO, tá? Só que se der certo, ela manda lá um verdinho, e se der errado, ela manda um vermelhinho dizendo que não conseguiu instalar. Ok? Então eu tenho distribuição de software melhor que o GPO. Eu consigo atualizar os sistemas operacionais dos desktops. Então se você precisa lá fazer um rollout, aplicar lá o Windows Anniversary 1 ou o Windows 10, né? Você consegue criar imagens de sistema operacional e gerenciar essas imagens com o Kaspersky Advanced. Tá? E eu também tenho a parte de inventário de hardware e software e controle de licença. Tudo isso é gerenciamento que estaria em plataformas caríssimas, tá? Que já está dentro do seu Kaspersky Advanced. A gente vai dar uma olhada nisso aqui também. Tá? E para terminar, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Para terminar, eu tenho as versões, a versão total, que tem ainda, além de tudo que a Advanced Select tem ainda uma proteção de gateway para colaboração, uma proteção de gateway para e-mail, uma proteção de gateway para internet. O que é isso? São máquinas dedicadas que ficam na borda da sua rede, pegando o tráfego que vem da internet e protegendo. Colaboração é uma proteção de borda para proteger, isso aqui é uma proteção que você instala no seu SharePoint. E essa proteção de e-mail, o que é? É uma proteção que eu posso instalar no meu servidor Exchange para ficar rodando nos e-mails antigos que estão lá no meu servidor Exchange, e um
anti-spam dedicado, um appliance de anti-spam que você coloca lá, que ele tem. Eu vou mostrar a cara desse appliance anti-spam também. Eu tenho internet de gateway, que se você tem, por exemplo, um Firewall Linux e precisa de uma proteção mais sofisticada de conteúdo, como uma proteção web, você pode colocar junto, que vai aumentar a proteção do seu Firewall Linux. Se você já tem um Next Generation Firewall, você não vai precisar desse componente aqui. Agora, se você tem um Firewall comum, isso aqui pode te ajudar também, ok? Aqui tem a tela da proteção de criptografia. De criptografia. Um minuto, por favor. Um minuto. Estão me ouvindo? Eu tive Oi, eu tive um problema com o microfone. Agora eu acho que esbarrei aqui no microfone. Estão me ouvindo bem? Minuto, acho que sim. Tá ok. Se não estiver ouvindo bem, por favor, coloque lá no campo questões se o som estiver ruim, tá ok? Alguém levantou a mão aqui. Não, ninguém. O Antônio levantou a mão. Antônio, se tiver alguma dúvida, pode escrever lá em questões, tá ok? Obrigado, Antônio. Bom, voltando aqui, como eu disse, a criptografia para disco completo. Então, quando você dá um pré-boot, ele fica na frente do sistema operacional. E aí eu tenho essa tela, que é uma tela de autenticação antes do boot. Então, sem a usuário e senha, o cara não consegue nem... Lógico, se ele tiver usuário e senha, ele vai entrar na criptografia. Mas sem usuário e senha, ele não consegue nem saber qual é o sistema operacional que está gravado dentro daquele computador. Porque ele é uma camada que fica por baixo do sistema operacional. Tá? Isso que está aqui na tela. Fora do disco completo, como eu já disse, eu tenho arquivos e pastas, que eu falei lá do cenário. Eu também tenho de drive USB. Então, você tem drive USB rolando aí pela empresa, pode ter informação crítica, então você pode criptografar, então as pessoas ficam trabalhando normalmente com esses drives. Se esses pendrives USBs forem perdidos, quem descobrir não vai conseguir acessar nada, porque vai estar criptografado, ok? Vamos falar um pouco agora da proteção mobile, tá? A proteção mobile, quais os problemas que eu tenho, né? Então, imagine que eu tenho um mobile com dados corporativos. Então, eu posso bloquear o acesso para os dados corporativos. Principalmente se eu tenho aqueles mobiles, que é o tal do BIOD, que é Bring Your Own Device. Quando o dono da empresa, ou um diretor, ou um gerente, traz o próprio tablet ou smartphone, que ele comprou de fora, eu quero usar na minha empresa. Muito bem, você pode usar, mas eu vou pegar uma área aqui e vou colocar uma área corporativa, que eu vou com os dados corporativos aqui. Se o seu celular for roubado, eu vou acessar só essa área corporativa e vou apagar esses dados aqui para não colocar em risco os dados da empresa. Tá? E não vou deixar que ninguém acesse então esses dados, caso esse dispositivo caia em mãos desconhecidas. Tá? A proteção contra o malware em si é um problema. Tá? A perda ou roubo de dispositivos está associado com isso, né? Complexidade de gerenciamento, então lá eu tenho lá 200 telefones e eu tenho que instalar aplicações nesse telefone, tudo, então esse é um desafio. E eu tenho muitas vezes mais de uma solução para gerenciar e implementar. Então você tem lá a solução de Mobile Device Management para gerenciar os seus mobiles e tem a solução de proteção de mobile. São duas soluções. Então qual que é a ideia da Kaspersky? Né? Segurança mobile. Então eu vou proteger contra os malwares e se o computador se o dispositivo for roubado, eu vou gerenciar centralmente apagando o dispositivo inteiro ou apagando lá só o container das aplicações corporativas. Tá? Eu vou conseguir instalar aplicações, remover aplicações remotamente. Então, a partir de agora tem que ter um aplicativo novo em todos os celulares corporativos. Coloca aqui, ele distribui em todos os celulares, Windows, Android e iPhone, tá? Os três principais, ok? Então eu tenho aqui os problemas e as soluções, ok? O primeiro problema, acesso não autorizado, como eu já comentei lá, o caso do BIOD, tá? E eu consigo proteger, né? Eu consigo controlar
as aplicações e controlar aplicações web também nos mobiles. Ok? Malware, né? O malware também é um problema em mobile, né? E então você vai ter a proteção de mobile aí, né? Na solução, tá? Aqui tem alguns dados, né? Do número de ataques em dispositivos Android que tem. Hoje é o principal problema. E aí você tem aí um monte de benefícios, como por exemplo, filtro de chamadas e SMS. Eu consigo ter um bloqueio de chamadas e SMS para números específicos, né? É um browser protegido. Então, você, por exemplo, está lá no seu iPhone, em vez de chamar lá o teu browser Safari comum, ou o Chrome, usa o Safe Browser da Kaspersky, que ele já vai ter a proteção web contra ataques colocada ali, ok? Perda ou roubo de dispositivos, isso é um problema, né? Em 2014, o número de celulares perdidos ou roubados chegou a 35%, 1 em cada 3. Então, as informações corporativas que pode estar lá, elas podem ser críticas. Então, você pode dar comandos, né, através de certas ferramentas, né, para você simplesmente apagar, né, um celular, ou bloquear um celular com um determinado chip, né, ou fazer uma limpeza seletiva. Tudo isso você pode fazer aí usando essas ferramentas, ok? Complexidade de gerenciamento, então eu posso ter um portal, né, com certificados para enviar aplicações direto para tanto Android quanto iOS quanto Windows, tá? Eu consigo mandar as aplicações, ok? Então eu tenho, né, para fechar, o Kaspersky Security Center, que é a mesma solução que você usa para gerenciar seus desktops, você passaria a gerenciar seus endpoints. Então eu costumo dizer que é uma solução 4 em 1, né? Você faz a gerência e a proteção, tanto do seu parque de dispositivos tradicionais, como laptops, desktops, como dispositivos mobile, que é smartphones e tablets. Tá? Então, com uma única ferramenta, você faz gerenciamento e proteção de todos os seus endpoints. Tá? E aí você pode reduzir preço. Se hoje você está pagando por uma solução de MDM, você pode deixar de renovar essa solução e comprar Kaspersky, que é Advanced. Tá? Okay? Concluindo, essa última parte é o Security for Virtualization. Né? Muito bem. Aqui eu estou mostrando um ambiente, né, tradicional, virtualizado com um monte de máquinas virtuais. Então, como é que ele tem? Eu tenho um hardware aqui embaixo, eu tenho o hipervisor, eu tenho os meus diversos servidores ou VDIs, né, se você está usando desktops virtuais. Tá? Então, eu tenho aqui as diversas máquinas, e em cada máquina eu vou lá e instalo o antivírus. Qual é o problema disso? Né? O problema é que eu tenho muitos agentes rodando, eu tenho bases de assinatura, eu tenho ferramentas de banco de dados rodando em cada uma dessas. Então, o meu hardware aqui, ele falou, pô, eu tenho que rodar 9 bancos de dados, 9 agentes, 9 usos, então isso leva a um consumo excessivo de recursos, surtos de atualizações, né? Então, quando eu rodo lá o update, todo mundo começa a atualizar e a CPU aqui começa a ficar sobrecarregada, o que obriga é limitar o número de VMs por host. Então, as densidades de VMs por host ficam mais baixas. Né? Tá? Então, essa é uma característica do ambiente chamado tradicional, baseado em agente, onde cada máquina tem o seu antivírus. Qual que é a proposta? Né? Qual é a proposta da Kaspersky? Né? Criar um ambiente específico do Kaspersky Security for Virtualization. É criar uma solução específica para o ambiente virtualizado. Então, uma console simples para controlar tudo, então, o físico, o dispositivo móvel e o virtual numa única console. Suportar todas as aplicações de virtualização, como o VM Microsoft Citrix. Ter um motor anti-malware premiado, como vocês viram, e ter a proteção da nuvem. Né? Tudo isso eu levo para o ambiente virtualizado de uma maneira mais simples. Como?
eu não tenho mais que instalar antivírus em nenhuma máquina virtual. Eu instalo apenas uma máquina chamada SVA, que é um componente do VMware. Tá? Eu estou falando aqui VMware, mas tem os equivalentes de Hyper-V. Tá? Então eu tenho um SVA, que é um componente específico do VMware, que é um Security Virtual Appliance, que eu instalo aqui da Kaspersky. E esse cara vai atuar onde? Na proteção no nível do hipervisor. Então toda a comunicação que tiver numa máquina virtual, como ela tem que passar pelo hipervisor, ela já vai estar protegida. Então qual é a vantagem? Em vez de eu ter um agente, um scan para cada máquina, eu tenho um só para o host. Eu tenho um agente só para o host, eu tenho só um scan para o host, eu tenho só uma atualização para o host. Então isso eu consigo colocar mais VMs para o host. A gente teve um cliente que falou o seguinte, olha, Roberto, eu ia precisar comprar mais um hardware, mais uma licença de VMware, porque minhas máquinas estavam sobrecarregadas. Eu tive a grata surpresa, quando eu instalei o produto do Kaspersky Security for Virtualization, a minha densidade, o impacto nos meus hosts diminuiu. Então eu consegui deixar de comprar uma licença de VMware e deixar de comprar um host a mais. E só a economia que eu fiz com um host a mais e com uma licença a mais de VMware pagou o Kaspersky e ainda sobrou dinheiro. Né? Então, qualquer cliente que tenha VMware vai ter benefício, ainda mais se ele estiver sobrecarregado. Se o seu ambiente estiver sobrecarregado, você vai comprar uma licença de VMware a mais, não faça isso. Não precisa fazer o upgrade do hardware, não precisa comprar hardware novo. Troca o seu antivírus, que o impacto vai ser bem melhor, tá? Então o consumo de excessivo de recursos vai ser eliminado, não vai ter mais falhas, e aí você vai conseguir produzir, ter mais proteção aí, ok? Então, a abordagem agentless, ela é integrada com o VMware, né? Através daquela ferramenta que eu comentei, que é o vShield. Isso já está disponível em qualquer versão de VMware, tá? Grátis, não precisa comprar nada de vShield, tá? É o equipamento virtual único que verifica os arquivos e bloqueia. Não tem duplicação ou redundância, então eu tenho uma única máquina virtual protegendo todo o host. Fácil de instalar e eficaz, tá? E não precisa de reboot, não. Eu só preciso ter o agente atualizado, o agente do VMware atualizado para poder, proteger as máquinas. Ok? Alguns sistemas operacionais, como Microsoft, ou algumas necessidades, precisam de ter alguns agentes rodando. Vou dar um exemplo. Imagine que essa máquina aqui seja um servidor web e eu preciso acessar o Internet Explorer dessa máquina aqui para acessar um site. Então seria bom se eu tivesse uma proteção no nível de web aqui nessa máquina. Então a solução para você é, use a solução Agent Lite, que aí eu vou colocar alguns componentes pequenos como um agente mínimo. Veja, aqui não vai ter scan, não vai ter banco de dados. Eu só vou ter umas proteções adicionais para tráfego web, né, umas heurísticas avançadas, se esses servidores demandarem isso. Tá? Então é uma opção. Você pode ir para o Agentless, para o Lite Agent à vontade. Você pode trocar à vontade, a licença é a mesma. Tá? E pode trocar também de sistema operacional, mas você faz o upgrade, você troca de VMware para Hyper-V ou vice-versa, suas licenças estão valendo do mesmo jeito. Então qual que é a abordagem Lite Agent? Tá? É para ambientes VMware, Citrix e Microsoft. O Agentless é só para VMware. Né? Qual a vantagem disso? Eu verifico, né, adiciono funcionalidades de segurança avançadas. Essa é a principal vantagem dessa solução. Então, para rodar em Microsoft, eu preciso do Lite Agent. Para funcionalidades avançadas, eu preciso do Lite Agent se eu estiver rodando em VMware. Ok? O licenciamento é flexível. Então, se você tem um ambiente onde tem muitas máquinas virtuais por host, mais de 20, 30, 40 máquinas virtuais por host, o ideal é você fazer o licenciamento por núcleo de host. Tá? Então, por um único núcleo de host, você acaba protegendo um monte de máquinas virtuais. Só que no Brasil é mais comum você ter um número de máquinas reduzido. Né? Não sei porquê, mas no Brasil o pessoal acaba comprando hosts com menos memória. Então acaba tendo aí um número como 10 máquinas virtuais por host. Nesse caso, o melhor é proteger por máquina virtual mesmo, que aí vai render mais. Ok? Tá?
E lembrando, a solução é multiplataforma. Se amanhã você trocar de Hyper-V para VMware ou vice-versa, você não precisa trocar a licença já cobre isso, ok? Aqui é um resumo, né, do agente tradicional, o agent less e o light agent, tá? Ok? Onde aplicar, tá? E aí mostrando que é segurança, desempenho, eficiência, gestão e flexibilidade, tá? Para terminar a apresentação, últimos slides, vamos falar de alguns clientes e parceiros, né, da Kaspersky. Lembra que eu falei lá dos fabricantes OEM? Aqui estão alguns deles. Então a dona Cisco, a dona IBM, a Lenovo, a Toshiba, a Blue Coat, a Checkpoint, a WatchGuard, enfim, uma série de outros fabricantes aí, eles têm como solução, a própria Amazon tem como solução, a Microsoft, eles usam como solução terceirizada o Kaspersky em OEM, né? O que é isso? A Kaspersky, imagina lá na Fórmula 1, a Mercedes tem o motor dela que equipe para o carro Mercedes, e ela fornece o motor em OEM para outras equipes, como a Williams e como a Manor. Só que essas equipes não conseguem ter a mesma performance que a Mercedes. Por quê? Porque a Mercedes não vai entregar a última versão do motor dela para os outros. Ela entrega uma versão desatualizada. Ela sempre fica com a melhor e entrega as outras têm que se virar com o que tem, né? Então, como essas empresas aqui não desenvolvem antivírus avançado, o que a Kaspersky faz? Ela vai lá e entrega uma versão ligeiramente desatualizada, então um pouco pior, né, para esses fabricantes que decidiram fazer essa parceria com a Kaspersky para não ter trabalho. Ok? É isso que é o OEM e é isso que faz com que aumente muito o número para 300 milhões de equipamentos protegidos em mais de 200 países. Ok? Quando você compra a Kaspersky, você tem um portal chamado Company Account, onde você pode registrar todos os chamados. Você vai ter suporte gratuito, né, via web ou via... O cara não vai entrar na tua máquina, não vai, é um suporte gratuito, mas limitado. Então, por exemplo, o cara não vai entrar na sua máquina para fazer um acesso remoto na sua máquina, o cara não vai se deslocar para a sua empresa. Para isso, você pode contratar os serviços da Bravo para complementar esse serviço gratuito do fabricante. Tá? Então, o serviço do fabricante, você vai lá, registra num site, e todos os chamados, você fica controlando o que foi colocado, quais foram os problemas. E aí você vê aqui, ó, eu quis mostrar aqui, ó, aqui o cliente abriu chamada às 17h45, às 18h05, 20 minutos depois, teve uma resposta, né? Então, o tempo é muito rápido, tá? Eu peguei uma página ao caso aqui, tá? De um cliente, ok? Então, mostrando aí que é uma solução que funciona muito bem. Isso aí é gratuito e já está, né, faz parte da solução. Suporte com um portal aí de acesso que vai gerenciando todos os chamados aí, ok? Alguns clientes. Então, como eu falei, são mais de 400 milhões de usuários no mundo, né, usuários finais, 270 mil clientes corporativos, e aí a gente separou alguns clientes. A própria Ferrari, óbvio, né, ela é Kaspersky, né, estou mostrando aí o compromisso. Né, a Bridgestone tem uma solução implementada pela Bravo de Kaspersky for Virtualization. O Exército talvez seja o maior cliente, tem 50 mil licenças de Kaspersky rodando, e aí tem uma série de outros clientes. A Universidade de Mackenzie, aí, né, que está aí com antivírus há mais de 10 anos, né, super satisfeito, não tem problema. Né, como toda solução, se tem algum problema, abre o chamado, descubra onde está o problema, tem uma série de coisas que você precisa ajustar na solução para ela funcionar. Mas é uma solução muito boa, podem acreditar e podem entrar em contato direto com, se vocês conhecerem os especialistas de segurança dessas empresas, para perguntar a vocês mesmos como que é a Kaspersky. A JBS, né, a Vigor também, né, que a gente fez, a Vigor é do grupo JBS. Também tem 50 mil licenças, a Bravo também fez um trabalho lá na Vigor, e eles ficaram extremamente satisfeitos com o nosso trabalho de upgrade. A gente fez upgrade de uma versão 9 para a última versão 10MR3. Tá? A última versão que tem é 10MR3. Essa que precisa para o Windows Anniversary. Se você vai para o Windows Anniversary, tem que atualizar para o 10MR3. A Microsoft mudou a estrutura lá de acesso a arquivos, então
Kaspersky teve que fazer uma atualização para acompanhar a nova estrutura da Microsoft, ok? Bom, spasiba, obrigado. Eu queria agora mostrar rapidamente, tá? Uou, vamos ver aqui. Opa, peraí, deixa eu trocar aqui a ponteira do mouse. Eu queria mostrar aqui uma interface rapidamente, né? Essa aqui é a interface que é um laboratório aqui na nossa empresa, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma tela, nada muito complicado, uma tela de estatística mostrando como é que são os computadores que estão aqui na minha empresa, quais que estão com problemas críticos. Vamos ver, tem um problema crítico, vamos dar uma olhada no que é. É uma máquina que está com o real-time, um problema aqui, não vou entrar em detalhes qual é o problema. Tá? Warning, tem 2 warning aqui, o que é? Qual é o problema? O problema tem objetos não processados. Aqueles objetos estão sendo analisados pela rede lá, como se fosse uma PT. Isso pode demorar muito tempo, tá? Parece que o scan rodou 1 hora atrás, tá? Então, eu posso entrar nessas máquinas especificamente. Aqui é um histórico dos problemas que aconteceram ao longo do tempo. Aqui eu estou mostrando os últimos 31/10, os últimos 30 dias, tá? É isso? Os últimos 30 dias? Ou a última hora? Enfim, eu consigo atualizar isso. Eu venho aqui no time interval, eu consigo mudar para 30 dias. Então eu vejo como é que foi o meu histórico de evolução dos problemas nos últimos 30 dias, tá? Esses painéis eu posso criar, mudar, enfim, colocar o valor que eu quiser. Muito fácil, tá? Então aqui é uma visão deployment, né? Quantos computadores foram deployment, quantos computadores ainda têm aplicações não instaladas. Então eu posso ver qual o computador que não tem, descobriu o problema lá na máquina do Fernando, tá? Deve estar sofrendo atualização, por isso que está assim, não instalado. Os computadores estão atualizados, não estão? Opa, tudo verde, beleza. Qual a estatística de vírus que eu tenho? Tá? Então, graças a Deus, vírus 0. Tá? Eu vou mostrar um cliente aqui que tem vírus, só para mostrar. Tá? Eu tenho, bom, aqui eu mostrei uma tela de um ambiente que está bem controlado. Agora eu vou pegar na mesma tela aqui, eu vou entrar em outro cliente. Vamos ver se eu preciso fechar a VPN. Não, o VPN já está fechado. Então aqui eu tenho um cliente, que eu não vou comentar quem é, mas é um cliente que já tem mais problemas. Então, os problemas principais ele já mostra aqui. Então, por exemplo, tem 3 computadores com banco de dados não atualizados. Aí eu vejo aqui os computadores com bancos de dados não atualizados. Estatística. Então aqui é uma rede maior, ele tem 599 computadores, 22 warning, 35 um crítico. Depois eu vou entrar, né, em alguns detalhes aqui. Eu vou pegar aqui um Computer Selection, tá? E vou dar uma olhada aqui, é um Computer Selection. Eu vou pegar um computador que está com a proteção desligada. Então todos esses computadores aqui estão com a proteção desligada. Se eu quiser ativar a proteção, eu venho aqui, seleciono todos os computadores, clico com a direita, crio uma task. Tá? Vamos esperar abrir a tela aqui. Criar a task. A task eu vou ligar a proteção, então eu tenho todas as versões aqui, porque como a gente trabalha com muitos clientes, eu tenho todos os... esse cara aqui, então eu vou... Peraí. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui não. Eu acho que é aqui embaixo. Peraí. Vou startar a aplicação nessas máquinas. Então qual é a versão? A versão é essa aqui, dessa máquina. Pode ser SS. Eu vou startar a aplicação. Tá? Vou executar manual. Então eu criei uma aplicação aqui, já vai aparecer. Já vai aparecer aqui embaixo, que é para startar o Kaspersky naquelas máquinas todas que estavam desligadas. Vai aparecer em algum lugar aqui. Onde está, meu Deus? Start, está aqui.
Então, ela já foi aplicada em 12 computadores que estão desligados. Por que o amarelinho está dizendo? Que eu consegui setar, mas não chegou até a máquina. Por que não chegou até a máquina? Provavelmente essa máquina está em trânsito. Tá? Então, provavelmente a máquina de um vendedor que está bastante tempo em trânsito, então ela está pronta para executar em apenas um computador. Mas beleza, vamos executar aqui. Deixa eu mostrar aqui os dados dessa aplicação. Então, ó, ela foi aplicada em todos esses computadores aqui, porque eu selecionei lá. O schedule dela, eu posso colocar o schedule do jeito que eu quiser, mas eu vou simplesmente executar. Então, ela não vai executar nesses 12 computadores, mas como eu tenho lá um MISIT, quando esses computadores voltarem, automaticamente eles vão pegar o amarelinho, vai tornar cinza e vai executar e vai tornar verde. Opa, tem mais computador rodando aqui. Desculpa, eu fiz ao contrário. O cinza é a única máquina que estava fora. O amarelo é as máquinas que já estavam dentro da empresa. Então eu consegui completar nos computadores. Aqui. Então, ó, já deu problema num computador, então eu posso clicar aqui e ver qual é o computador que deu problema e por que deu problema. Tá? Ele completou com erro. Às vezes o Windows manda mensagem de erro de volta, como se estivesse instalando. Às vezes ele dá um erro e não dá. Se o Windows entregar a mensagem de erro para o Kaspersky, você consegue ver a mensagem de erro do Windows aqui. Tá? Bom, eu consegui passar a minha ideia, né? Então é fácil, eu tenho tarefas aqui para instalar agente, para instalar o produto, para rodar full scan e assim por diante, tá? Para remover produto de terceiro, para rodar scan light, enfim. Eu tenho aí diversas tarefas, vou mostrar aqui algumas políticas, tá? Então eu vou entrar aqui em Manage Computer. As tarefas são atividades que eu consigo. Aí eu consigo rodar tarefas de instalar software, de remover software e assim por diante. Eu tenho as políticas. Eu tenho políticas, deixa eu dar uma olhada aqui. Políticas para servidor, para 8, para... Vamos lá. Então eu tenho aqui um exemplo de uma política. Então aqui na política eu consigo ter controle de inicialização de aplicativos. Então se eu ativar aqui, eu consigo dizer quais os aplicativos vão ser instalados ou não. Tá? Controle de privilégios de aplicativos, não está ativado, mas eu consigo dizer que aplicativo pode ou não pode executar. Controle web, então eu posso adicionar aqui por tipo de categoria. Então eu falo, olha, a partir de agora, conteúdo para adultos, álcool, violência, armas, eu quero que seja bloqueado. Tá? Se eu der um OK aqui, opa. Se eu der um bloqueio aqui, eu criei a regra, tá? A ação é bloquear para aquelas categorias. Se eu ativar aqui, pronto, ativei o Web Filter na minha empresa inteira. Tá? Ele automaticamente aplica a política para todas as máquinas. Okay? Tem a parte de criptografia, tá? De discos rígidos. Tá? Tem a parte que essa política aqui não tem, tem outro lugar que tem as máquinas criptografadas, então aqui não tem. E eu tenho as proteções de arquivos, tá? Onde eu consigo personalizar todos os discos, qual é o desempenho, se o heurística vai ser médio, pequeno, enfim, tem toda aí a série de proteções. Eu tenho a parte de firewall, que é a parte de proteção de aplicações. Então é muito simples, eu venho aqui e digo quais são as minhas redes locais, né? E ele automaticamente, o que ele faz? Ele já cria as aplicações aí, proibindo ou permitindo todos os tipos de acesso, tudo controlado centralmente, né? Ok? E a regra de controle dos aplicativos. Veja, olha que interessante. Se você baixar uma aplicação que ela é confiável, o Kaspersky já sabe que aquela aplicação é confiável, automaticamente ele vai abrir as portas para aquela aplicação. Você não tem que ficar abrindo porta, fechando porta para aplicação nova, não. Ele vai fazer o controle de firewall por aplicação. Se é uma aplicação não confiável, ele já vai bloquear. Então você pode agir e alterar aquela aplicação de não confiável para confiável. Ou abrir as portas específicas. Tá? Enfim, eu faço o controle por aplicação. Então não importa se a porta está aberta ou não. Eu vou dar uma olhada na aplicação. Se a aplicação é Internet Explorer, então eu vou deixar sair.
Ah, essa aplicação é um Skype, então eu vou deixar sair. Tá? Então o firewall de proteção é baseado nisso. E eu tenho aqui o filtro de pacotes. Aqui sim é por porta, então eu posso lá e adicionar uma regra bloqueando por porta. Tá? Endereço MAC, IP, tá? Túnel, PPP, VPN, o que você quiser aqui. Tá? É um firewall bem sofisticado, muito mais sofisticado do que o do Windows. Tem outras coisas aqui, mas nosso tempo aí tá no fim, não vou entrar, só vou terminar mostrando algumas características avançadas, né? Então aqui eu tenho Remote Installation, eu posso fazer deployment de imagens de OS pelo boot PXE, então eu coloco as imagens aqui, e quando as desktops levantarem, eles automaticamente atualizam as imagens, tá? Eu tenho também como instalar novos pacotes, então eu estou entrando aqui numa pasta de pacotes de instalação, então o cliente, por exemplo, criou pacote de Adobe Reader, 7-Zip, criou pacote de enfim, criou um monte de pacotes aqui, mas o principal que está olhando é o 7-Zip e o Reader. Ele criou tarefa para instalar o 7-Zip. Vamos dar uma olhada nas tarefas de instalar? Então, tasks, vamos ver se está aqui. Instalar a aplicação. Se não tiver, a gente cria aqui na hora. Está aqui, ó, Deploy 7-Zip. Vamos dar uma olhada nessa tarefa? Então ele rodou nessa aplicação aqui e obteve OK. Tá? Então ele instalou o 7-Zip só nessa máquina aqui e deu OK. Isso o GPO não traz, se deu OK ou não. Tá? Vamos dar uma olhada na outra tarefa de deploy. Ó, essa aqui é uma tarefa de deploy que deu erro. Aqui, ó, o client computer. E eu consigo ver o erro aqui, mostrando que qual é o tipo do erro específico que impediu, né, ele dá até dica aqui de qual é o artigo, por que não conseguiu instalar nessa máquina aqui. Tá? É uma ferramenta, né, bem sofisticada, né, complementando. E só para concluir, eu queria mostrar para vocês aqui a interface do anti-spam. Deixa eu só um minuto aqui, deixa eu abrir como é que é o nome lá. Só um minuto, pessoal. Estou carregando aqui. Esse aqui é o appliance de anti-spam da Kaspersky. Tá? Vamos entrar aqui. Se você lembra assim. Lembrei. Tá, vai dar certo aqui. Bom, então aqui eu tenho, só para monitorar, vou mostrar só a tela de monitoração. Tá? Então aqui nos últimos 30 dias, quais os e-mails que foram limpados, não escaneados, tiverem ataque, tiverem phish, foram considerados spam, teve a violation, quantos por cento, e aqui ao longo dos dias. Tá? Isso aqui porque eu estou vendo nos últimos 30 dias. Ah, eu quero ver no dia de hoje. Então eu clico aqui, ele mostra o mesmo gráfico, mostrando as últimas 24 horas. Eu quero ver a última hora. Na última hora, das 10h50 até as 11h50, ele está mostrando estes gráficos aqui. Ok? Bom, detalhe. E se for detectado um falso positivo, o que eu faço? Você pode vir aqui, seleciona e manda entregar a mensagem tranquilo. Então, nenhuma mensagem é perdida. Ela fica gravada dentro do appliance e pode ser entregada pelo administrador, ou o próprio usuário pode entrar na máquina e entregar a mensagem que ele foi considerado como anti-spam. Se é considerado como vírus, o administrador pediu para não salvar aqui para o usuário não conseguir entregar uma mensagem com vírus. Mas se é anti-spam e foi, ele vem aqui, aperta aqui e a mensagem é entregue. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? O resumo é uma solução com altíssima qualidade. Os testes independentes mostraram que é uma solução melhor que todas as outras, isso está claro. Kaspersky já colocou no Gartner como uma solução corporativa, de primeira categoria. Tem um preço super competitivo. Se você tem demandas de
soluções avançadas como inventário, distribuição de software, criptografia ou proteção de anti-spam, tem pacotes que são um pouco mais caros, mas muito mais baratos que vocês comprarem essas soluções individuais. Inclusive para mobile, inclusive para virtualização. Tá? Então entre em contato com a gente, o telefone está aí, procure a Patrícia, ela vai ter um prazer de falar com vocês, se vocês quiserem falar comigo para ter mais dúvidas, para tirar mais dúvidas, tá? A Bravo é um Kaspersky Gold Partner, um dos maiores revendedores de Kaspersky do Brasil, com muitos clientes satisfeitos, aqui na lista que eu comentei com vocês, e a gente está à disposição para atender vocês aí, ok? É só entrar em contato. Pessoal, eu encerro agora o webinar, desejo aí uma bom resto de dia, que hoje é sexta-feira, né? Amanhã é feriado, né? Então hoje está com cara de sexta-feira, então um bom feriado amanhã para todos aí, tá? Muito obrigado. Só um último aviso para as pessoas que chegaram atrasado, todos vão receber links para a apresentação em PowerPoint e links com esse webinar gravado com todos os comentários que a gente fez, ok? Vocês vão receber links aí, tá ok? Muito obrigado. Até logo.